Olá, boa noite. Boa noite. Amar Jesus é a bússola para alcançar o céu. Palavras do Papa Francisco durante a oração mariana no Vaticano. Novos beatos da Igreja. Dom Jacinto Vera, o primeiro bispo do Uruguai, e Maria Conchita, jovem leiga espanhola, são lembrados por Francisco. Aqui no Brasil, nova reitoria do Santuário do Pai das Misericórdias toma posse na Canção Nova. Acampamento mariano tem programação especial para celebrar mês de Maria. Outono com cara de verão. Maio na capital paulista é marcado por recorde de temperaturas acima do normal. Coroação de Rei Charles III movimenta fim de semana no Reino Unido. Aprovada a equiparação salarial entre homens e mulheres na Câmara. Proposta agora segue para o Senado. Festa do Pinhão. Iguari atrai pessoas de todo o Brasil para o município no interior de São Paulo. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Durante a oração mariana desse domingo, o Papa Francisco afirmou que amar Jesus é a bússola para alcançar o céu. Anunciou mais 2 novos beatos para a igreja e incentivou a oração do Rosário. O Santo Padre expressa sua preocupação com os povos que sofrem com as guerras, ao pedir novamente orações pela população da Ucrânia. No mês de maio, o Papa Francisco fez um pedido pela paz. Rezemos o rosário, em particular, pela martirizada Ucrânia. Que os líderes das nações escutem o desejo das pessoas que sofrem e querem a paz, clamou Francisco. O Santo Padre lembrou que hoje os fiéis de Pompeia, aqui na Itália, pedem a intercessão de Nossa Senhora do Rosário. A oração foi elaborada em 1883 por Bartolo Longo, apóstolo do Rosário, que mais tarde se tornou beato. A súplica, conhecida por Ato de Amor à Virgem, é uma resposta encíclica Supreme Apostolatus Officio, ou em português, o Supremo Ofício Apostólico. No documento, o Papa Leão XIII indica a oração do terço para combater os problemas enfrentados pela sociedade. Francisco falou dos novos beatos da Igreja. Dom Jacinto Vera, o primeiro bispo do Uruguai, que testemunhou o Evangelho com zelo missionário, promovendo a reconciliação social em meio à guerra civil. E Maria de la Concepción, jovem leiga, que aceitou com serenidade as adversidades de sua saúde frágil e a doença mental de sua mãe. Aos fiéis reunidos na Praça São Pedro, o Papa pediu aplausos aos novos beatos. O Santo Padre também saudou os membros da Associação Mater e seu fundador, o padre italiano Fortunato Di Noto, pioneiro na luta contra a pedofilia na Itália e no mundo. Há 30 anos defendem as crianças de abusos e violências. Acompanho-vos com a oração e meu afeto. Nunca se cansem de estar ao lado de quem é vítima. Aí está o menino Jesus que vos espera. Lì c'è il Cristo bambino che vi aspetta. Na oração mariana do Regina Coeli, Francisco refletiu sobre o trecho do Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Santo Padre explicou que Jesus não se separou de nós, mas abriu o caminho para o encontro com Deus. Mas como chegar ao Pai? Questionou. Francisco orienta que a via é amar Jesus e se tornar sinal do seu amor na terra. Por fim, conduziu a prece: que a Virgem Maria nos ampare em nossa esperança. De Roma para o Brasil, aqui na Canção Nova, sede da comunidade, a nova reitoria do Santuário do Pai das Misericórdias tomou posse nesse domingo. O cargo de reitor estava vacante desde a morte de Monsenhor Jonas Habib em dezembro de 2022. Em juramento na Capela João Paulo II, os sacerdotes assumiram o propósito de dar continuidade ao sonho de Monsenhor Jonas Habib e levar o Evangelho para aqueles que mais necessitam. Professo todas e cada uma das verdades que estão contidas no símbolo da fé, a saber,
Desde 2009, na comunidade Canção Nova, Padre João Gualberto acolhe o tempo novo com gratidão e já planeja os primeiros passos da atual missão. Nossa comunhão sacerdotal forma esse tripé de administrativo, o reitor, o vice-reitor e o administrador, que vai com certeza dar um ganho muito grande nos trabalhos aqui do santuário. Já para o vice-reitor, o lema sacerdotal será a direção para a nova função na Canção Nova. E eu trago como lema sacerdotal a pessoa mais importante, que é um dos escritos do Padre Jonas. E a pessoa mais importante justamente é isso que Cristo realizava na vida das pessoas. Então, o meu lema sacerdotal acho que vai me ajudar muito com os peregrinos que vierem até aqui. Reitor e vice-reitor foram escolhidos pelo Conselho da Comunidade Canção Nova. Em missa presidida por Dom Vladimir Lopes, bispo da Diocese de Lorena, Padre João e Padre Ricardo receberam a missão de evangelizar a todos que visitam o Santuário do Pai das Misericórdias. E o Pai das Misericórdias é muito procurado com pessoas que passam por situações difíceis, por pessoas que vêm de perto e de longe, e que eles possam ter esse coração generoso, acolhedor, e sejam assim a mão estendida de Deus para todos esses fiéis e devotos. Aqueles que acompanharam a trajetória de fé do novo reitor compartilham a felicidade pela realização do amigo e missionário. A gente está muito feliz dele ter sido escolhido. Então, para que Deus abençoe, que Nossa Senhora passe sempre na frente do trabalho do Padre João. E agora a gente muda de assunto para falar de uma conquista importante das mulheres que aconteceu na última sexta-feira com a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, que estabeleceu o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. Nós vamos então a Brasília chamar Ronaldo da Silva, que tem as informações. Ronaldo, boa noite para você. Para vocês também, muito boa noite e boa noite, bom começo de semana para tanta gente que agora nos assiste. Olha, o texto foi aprovado por 325 votos e agora segue para análise no Senado. A proposta define que o empregador que não cumprir a determinação pague multa correspondente a 10 vezes o valor do novo salário ao empregado. O texto assinado pelos ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e das Mulheres, Cida Gonçalves, quer garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. Esta gestora de recursos humanos atende empresas em todo o Brasil. A profissional considera importante que os trabalhadores tenham acesso ao descritivo de cargo. Por isso que é tão importante que o empresário, que o empregador, ele tenha essa organização dentro da empresa dele, o RH dele tenha estruturado o descritivo de cargos, porque em situações como essa, que haja essa dúvida, ele vai ter aí como mostrar, como elucidar para esse colaborador quais são as atribuições, quais são as diferenças e se justifica essa diferença salarial. De acordo com o IBGE, a diferença de remuneração entre homens e mulheres voltou a subir no país e atingiu 22% no fim do ano passado. Conforme a consolidação das leis trabalhistas, a desigualdade é proibida, mas não há mecanismos para garantir o cumprimento da lei. 325 votos foram favoráveis e 36 contrários ao parecer final da relatora Jaque Rocha, do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo. O advogado Diego Nascimento explica o que muda na CLT caso o projeto seja aprovado no Senado. Mas com a aprovação desse projeto, agora está previsto expressamente na CLT que não pode ter diferenciação de salários de homem e mulher, caso exerçam a mesma função. Para essa especialista, o texto deve amparar a realidade de desigualdade salarial no mercado de trabalho brasileiro. E são inúmeras as demandas judiciais que buscam obter equiparação salarial, hoje já em curso no Brasil, inclusive com previsão de danos morais e multa em caso de discriminação. O fim da emergência sanitária internacional para a Covid-19 foi decretado pela Organização Mundial da Saúde. A partir de agora, a doença não será mais tratada como emergência de saúde pública de importância internacional. Porém, a OMS adverte que o coronavírus continua ativo, assim como outros vírus.
A preocupação com a imunidade é algo comum nos últimos anos, principalmente depois da pandemia de Covid-19. No Brasil, mais de 700 mil pessoas perderam a vida em decorrência da enfermidade. Para fortalecer o organismo, é fundamental ter uma rotina saudável, alimentação equilibrada e prática de atividade física. Deve-se também evitar o excesso de bebida alcoólica, evitar o cigarro, fazer exercício de forma regular, pelo menos 3 vezes por semana. Ter aquela atividade de hobby que desliga, que retira um pouco daquela situação de estresse. O estresse físico ou o estresse emocional podem sim diminuir a imunidade. Nos últimos dias, recebemos a notícia de que a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência de saúde global causada pela Covid-19. Isso quer dizer que essa não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional, que é o mais alto título de alerta da organização. No entanto, a OMS fez questão de ressaltar que a fase emergencial da pandemia acabou, mas o vírus continua ativo. Nesse período, é preciso redobrar a atenção com a saúde. Nas estações mais frias do ano, as temperaturas costumam cair em vários estados. O frio pode afetar a imunidade e, por isso, pode ocasionar maior contágio. Com o frio se aproximando, outras doenças, além da Covid, também se tornam notórias, pois aumenta o número de casos de infecções respiratórias, gripes, resfriados, sinusites, podem ocorrer também conjuntivites, rinites. Todas essas doenças podem predispor para quadros mais graves. A gente fica por aqui, desejo a todos um bom começo de semana e volto com vocês aí no estúdio. Tá ok, Ronaldo, muito obrigado, boa noite para você, até daqui a pouco. Olha, a Câmara dos Deputados e o Senado podem votar esta semana 2 projetos que atendem pessoas autistas. Um deles estende o direito para atendimento prioritário nos serviços a pessoas com o transtorno do espectro autista e para aqueles com mobilidade reduzida. Vamos então chamar a repórter Camila Castro, que está no Congresso Nacional e atualiza as informações. Boa noite para você, Camila. Boa noite, Reinaldo, Adriana e a todos que nos acompanham. Essas votações estão previstas para acontecer entre amanhã e quinta-feira. O primeiro é o projeto de lei da deputada Iandra Moura, que prevê validade indeterminada para laudo médico pericial atestando o transtorno do espectro do autismo ou deficiência de caráter permanente e não transitória. Segundo o texto, esses laudos poderão ser emitidos tanto por profissionais da rede pública quanto da rede privada. E a validade indeterminada alcançará ainda requisições médicas para seu tratamento. Já o segundo projeto pautado é o do Senado, que estende o direito a atendimento prioritário nos serviços para as pessoas com transtorno do espectro autista e também para as pessoas com mobilidade reduzida. A ideia original do projeto é de exigir 40% dos guichês de atendimento para esse público. Um outro assunto por aqui é que o governo federal retomou hoje o programa Brasil Sorridente, criado lá em 2004, durante o primeiro mandato de Lula. A primeira medida, então, desse novo formato é ampliar o atendimento. Ao todo, serão realizados credenciamentos de cerca de 3.700 novas equipes de saúde bucal e 630 novos serviços de unidade de atendimento. Ao menos 800 municípios deverão, então, ser contemplados com esses novos serviços que serão prestados pelo governo federal. Bom, a semana está só começando, por hoje é só, eu volto com vocês. Boa noite. Boa noite para você, Camila, muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Olha a seguir o resumo da segunda edição do Abraça Santos no Litoral Paulista. E a celebração da mais nova paróquia da Eparquia Maronita no Brasil. E estamos de volta com Canção Nova Notícias e com um olhar direcionado para São Paulo, onde está Sidney Fernandes, que traz informação da dedicação de uma paróquia a um santo libanês. Sidney, boa noite. Muito boa noite a vocês e boa noite a você que está sempre ligado no Canção Nova Notícias.
A comunidade libanesa celebra logo mais às 8 da noite a dedicação da paróquia maronita São Charbel, na região do Alto Tietê Paulista. Hoje é o dia do nascimento do santo libanês, que teve a honra dos altares em 1977. No Brasil, existem 4 paróquias dedicadas a São Charbel. Foram 2 anos de trabalho desde a pedra fundamental. No início desse projeto, parecia muito difícil, parecia muito complicado, parecia que tem tanta coisa que tem que ir atrás e a gente fica naquela dúvida, será que vai dar certo? Mas graças a Deus houve muita gente com boa vontade de querer realizar esse sonho. Após longos anos participando da paróquia São Sebastião de Suzano ou em outras paróquias de rito latino da diocese, a comunidade libanesa do Alto Tietê viu crescer a necessidade de celebrar os mistérios da fé no rito de sua cultura de origem, em uma paróquia própria. É começar a ter mais uma ligação mais forte e próxima com o nosso povo na região de Mogi, ou que seja com qualquer lugar no Brasil. Então, nós sempre procurarmos a crescer. O rito maronita difere do rito latino na língua, já que usa o aramaico em alguns trechos da celebração eucarística, na utilização de textos antigos da igreja e diversos movimentos próprios. Tudo isso envolve a história e a cultura de um povo. Uma presença importante na nova paróquia é São Charbel. Sua devoção chegou ao Brasil no século XIX, trazida pelos libaneses que vieram para cá. Hoje ele é conhecido em várias cidades do país. Além de dar nome à paróquia, São Charbel foi fundamental para a sua construção. Graças a Deus, quando a gente fala hoje no Brasil São Charbel, tem muitos colaboradores que falam, eu quero contribuir com esse projeto, eu quero fazer parte dessa igreja. Essa é a mais nova paróquia da eparquia maronita no Brasil, que tem como bispo Dom Edgar Madi. Com estilo arquitetônico moderno, terá capacidade para cerca de 200 pessoas e atenderá a comunidade libanesa de Suzano e Mogi das Cruzes. É de suma importância, seja para a comunidade libanesa, seja para toda a diocese de Mogi das Cruzes, porque tudo isso vai ajudando a ampliar o serviço de evangelização da igreja. A segunda edição do Canção Nova Abraça Santos foi realizada no domingo na Baixada Santista. O evento reuniu centenas de pessoas para um dia de formação e oração. O domingo de sol e calor em Santos pedia praia, mas o povo que escolheu a arena experimentou um mergulho na misericórdia de Deus e o dia já começou iluminado pelo Santíssimo Sacramento. Que é muito bom estar aqui na presença do Senhor. Às vezes a gente demora um pouquinho a atender o chamado dele, né? Mas ele não desiste de nós, né? As pregações, a adoração, né? O Senhor sempre está a falar com a gente em cada momento. A diocese fica muito feliz de ter vocês, ter a Canção Nova também aqui na nossa diocese. Vocês sejam sempre bem-vindos e que Deus possa abençoar vocês ricamente. E só foi possível acontecer com a ajuda de muitos amigos e voluntários. Só os missionários da Canção Nova não seria possível, né? Mas assim, com a graça de Deus e muitos amigos, irmãos, né, que adotam, que cuidam da Canção Nova, que assim querem manter o carisma Canção Nova vivo aqui na Baixada Santista. O Canção Nova Abraça Santos é um evento realizado pelo trabalho conjunto entre a Canção Nova e a Diocese de Santos. Parcerias, nós somos irmãos, somos da mesma igreja, né? Estamos na mesma missão, então faz parte realmente a gente trabalhar junto, né? Na evangelização. É um momento muito importante de oração, de aprofundamento da fé, de formação e de despertar do espírito missionário. Do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, de saudosa memória, ele procurou também essas ocasiões de encontros com multidões. Por isso, o Abraça Santos é um evento que faz parte, né, do carisma Canção Nova, da missão da Canção Nova e resgata essa história de evangelização em espaços públicos. E os alimentos arrecadados durante o evento serão destinados às obras sociais da Canção Nova e ao Fundo de Assistência Social da Prefeitura de Santos.
Daqui a pouco tem mais notícia aqui da capital paulista. Até já. Até já, Sidney. Após o intervalo, 2 irmãos que brilharam no karatê. E nós vamos falar que em São Paulo há um recorde de calor em pleno outono. O fim de semana foi de festa na Grã-Bretanha. No sábado, a abadia de Westminster, em Londres, recebeu a realeza britânica, governantes e convidados do mundo todo para a coroação do rei Charles III. No domingo, um grande piquenique animou o dia de milhares de pessoas que aguardavam o show-concerto da coroação. O evento reuniu a família real e cerca de 20 mil pessoas no castelo de Windsor, que cantaram com artistas famosos como Lionel Richie e Andrea Bocelli. Iluminando a nação, projeções e exibições de laser em marcos históricos e áreas de beleza natural encerraram a festa. Vamos retomar a conexão com São Paulo, porque lá o calor atípico vem chamando a atenção dos meteorologistas. Sidney? Pois é, tem feito um calorão na capital paulista. Aqui em São Paulo, as temperaturas acima da média têm deixado os dias de outono com cara de verão. A repórter Aline Mércio tem os detalhes. Início de tarde de segunda-feira. Em pleno outono, os termômetros da cidade de São Paulo registram 29 graus. E os primeiros dias de maio até agora são quentes. Nesses primeiros 7 dias do mês de maio, é a maior já observada desde o ano de 1961, que foi quando começaram as medições na estação do Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. O que tem provocado todo este calor? Estamos numa situação de bloqueio atmosférico, que é quando uma grande massa de ar seco predomina sobre partes do Brasil. Para os próximos dias, a tendência é que o calor dê lugar a um período um pouco mais gelado na região sudeste. Assim, o clima mais ameno de outono começa a aparecer de verdade em São Paulo. E a temperatura já começa a ficar mais fria nesta terça e quarta-feira. Teremos uma carinha de outono, com chegada de frentes frias, fica um pouquinho mais nublado pela manhã, uma queda na temperatura, e mesmo depois que a frente fria passa, vem a entrada de um ar frio, que deixa o tempo aberto de novo, mas com temperaturas baixas. O tempo seco, característico de outono e que aumenta a incidência de problemas respiratórios, deve também continuar no Sudeste e em muitas regiões do Brasil. Inclusive, os episódios de chuva por São Paulo serão raros. Acontece agora, amanhã, terça, depois na quarta-feira também tem possibilidade de chuva, mas de maneira geral não é uma chuva muito forte, nem muito volumosa. Por hoje é só, mas amanhã tem mais conteúdo direto da capital paulista. Boa noite a todos, bom começo de semana e agora vamos conferir como fica o tempo amanhã em todo o país com Yara Naires. Boa noite, Yara. Obrigada, Sidney. Uma ótima semana para todos nós. Boa noite a você e a todos que nos acompanham neste momento em tantos lugares. Bom, como vimos na reportagem, o calor bateu recorde histórico em São Paulo nesse fim de semana. Mas esse cenário começa a mudar amanhã. Uma frente fria chegará ao território paulista, deixando o tempo instável no sul do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e litoral do Espírito Santo. O calorão na capital paulista perde a intensidade. Amanhã, a máxima chega aos 26 graus. Até sexta-feira, as temperaturas estão amenas. O dia pode começar e variar entre os 20 e 15 graus. Enquanto a frente fria leva chuva ao sudeste, no sul, a massa de ar frio e seco toma conta do território e o tempo firme volta a prevalecer. As temperaturas tendem a diminuir principalmente em áreas da Serra Gaúcha e Catarinense. A capital paranaense será mais fresca, com mínima de 15 e máxima de 21 graus. O centro-oeste, o sol brilha, mas por lá a chuva ainda cai sobre o sul do Mato Grosso do Sul e noroeste do Mato Grosso.
Já no norte e nordeste, os temporais não param, principalmente sobre o Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e áreas da Bahia. Essas são as informações de hoje. Volto com vocês aqui no estúdio. Reinaldo, Adriana. Obrigado, Yara. Olha, jovens atletas sergipanos têm se destacado em competições como o Campeonato Sul-Americano de Karatê. E tem gente que vai representar o Brasil no Pan-Americano. Pedro Andrade e João Paulo Amaral começaram a treinar karatê muito cedo. Pedro iniciou aos 8 anos. O karatê fez eu ter muita disciplina, não só nos estudos, mas para a vida toda, ter respeito com o próximo. João Paulo, aos 3 anos de idade, por causa da saúde. Por conta do problema de asma, começou no colégio, onde estudava. O professor viu conteúdo nele, levou ele para a academia, né? Este ano, Pedro participou de seu primeiro campeonato internacional, representando o Brasil na categoria sub-14, menos 45 quilos, e trouxe a prata para casa. Só por ser minha primeira competição e eu estar conseguindo levar essa medalha para casa, não tenho outro sentimento sem ser felicidade. A família não esconde o orgulho. Além da disciplina, ele é uma pessoa muito dedicada. Então, essa rotina de treino dele, ele cumpre muito certo, com muito esforço, com muita dedicação. João Paulo Amaral participou do Sul-Americano de Karatê no mês de abril. E agora a expectativa é para o Pan-Americano, que acontece no Chile em agosto. O Karatê para mim é minha vida. O Karatê acrescenta em tudo, não só na parte do Karatê, de você ir lá fazer um golpe, você ir lá competir, mas sim na parte da disciplina. O bicampeão sul-americano agora precisa treinar para o PAN. O Pan-Americano é um pouquinho mais difícil que o sul-americano, né? Porque tem os países da América do Norte. Mas pelo nível técnico que ele está hoje, a gente vai conseguir assim, almejar medalhas, com fé em Deus, ser campeão. Estamos se preparando de uma forma um pouco mais rígida e fé em Deus vai dar tudo certo. Um dos desafios é a falta de patrocínio. A gente está tentando fazer algumas ações no Instagram, né? Para ver se consegue algumas parcerias. Ele já tem algumas parcerias de fisioterapia, nutrição. Tá faltando aí a psicologia e tem um colégio que ajuda também, né? É isso aí, garotos, e nós aqui estamos torcendo por vocês. E a seguir, o resumo do acampamento mariano na comunidade Canção Nova. E a tradicional festa do Pinhão numa pequena cidade do interior paulista. Nesse fim de semana, peregrinos de todo o Brasil vivenciaram uma experiência particular com Nossa Senhora no acampamento mariano. Veja como foi na reportagem de Alan Toledo e Messias Junqueira. Devoção, amor e entrega marcaram um encontro com Maria no centro de evangelização. O Santo Terço nas mãos comprova a mudança de vida e o convite para a experiência oracional confirma o desejo de evangelizar. Não foi nenhuma ideia, foi uma inspiração do Espírito Santo, porque nada foi combinado, né? E Nossa Senhora é a mãe que me resgatou do lamaçal de pecado. Nossa Senhora me conduziu a Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, Virgem Mãe Santíssima, que hoje eu adoro Jesus, que hoje eu louvo Jesus na Santa Missa com o dom da música, que hoje eu sou um grande divulgador do Santo Rosário. Então, nada por mim. Como dizia, tudo por Jesus, nada sem Maria. Só agradecer, porque é um momento único, né? Nós temos aqui aproveitar o momento, porque o dia de amanhã pertence a Deus, né? Então, só gratidão. A Canção Nova é a casa de Maria. O fundador da obra, Monsenhor Jonas Abib, afirmou que foi Nossa Senhora quem tudo fez para que o trabalho de evangelização pudesse acontecer. Nada se faz sem a sua participação. Então ela está em todo o nosso ambiente, em nossas casas, como mãe, mestra e educadora. Acampamento mariano, mas o centro é a adoração, é a Santa Missa, é a Eucaristia. Então Nossa Senhora é esse grande canal que nos leva para Jesus. Com a missão de reanimar a fé cristã e incentivar a oração em família, o movimento do Terço das Mulheres se fortalece com a intercessão da Mãe de Jesus. Cada menina que eu trago é uma experiência nova. Então, cada ano, a gente sai daqui da Canção Nova cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Maria. A Canção Nova é esse ventre de mãe
que tem essa missão de gerar Jesus nos corações. Com a semente plantada, cada cristão é capaz de levar adiante o amor de Maria. Que bom que você pôde ver tudo isso aqui pela TV Canção Nova. E viver cada dia como único é um desafio que faz parte da história da Canção Nova, mantida por doações de sócios, amigos, benfeitores. Para seguir lançando sementes de fé e promover o milagre diário, é preciso união e participação de todos. Vejam só, nós estamos com 19% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês de maio. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação ou, se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. São pessoas como você que impulsionam e engrandecem a obra Canção Nova. Obrigado por sua generosa contribuição. Com a chegada do outono, a tradicional Festa do Pinhão em Cunha, no interior de São Paulo, atrai pessoas de diferentes lugares para participar das festividades e experimentar iguaria. Essa iguaria, a nossa equipe não perdeu tempo, não ficou fora do evento e provou. O ponteado da viola e as notas bem colocadas do acordeon revelam a melodia do interior aos turistas e moradores de Cunha. Comum no sul do Brasil e em regiões de grande altitude, o pinhão por aqui é servido com bacon, cozido e utilizado para compor pratos com massas e muitas outras opções. Dona Denísia, por exemplo, recheia o bolinho caipira com o alimento. Sova bem a massa e depois que a massa já está preparada, a gente prepara o recheio, que é o pinhão temperado com azeite, os temperos são a gosto, né? O Festival do Pinhão é a oportunidade que os empresários e produtores têm de apresentarem a iguaria e a chance de quem nunca degustou o alimento. Toda a cadeia produtiva do pinhão acaba levando ganho para todas as atividades da cidade, desde restaurantes, lojas, artesanato. No geral, é uma atividade que ganha, assim, leva uma imagem boa para todos os setores, principalmente a gastronomia do pinhão. O pinhão ele tem um sabor neutro que a gente consegue equilibrar ele com muita coisa. Com cuidado para não ultrapassar o sabor, para não sumir o pinhão. Esse é o segredo. O 21º Festival do Pinhão em Cunha teve início em 14 de abril. Terminou neste fim de semana. E quem veio pela primeira vez já quer garantir presença no ano que vem. Você já tinha visto pratos típicos de pinhão assim ou a primeira vez? Não, uma vez eu comi um estrogonofe com um pouco de pinhão, que já foi um deleite. Então eu vim com a expectativa de experimentar vários pratos mesmo e ele sendo utilizado na culinária. Olha, Reinaldo, música boa, comida gostosa, não é? Com o pinhão que a gente gosta tanto aqui na nossa região. É um prato cheio, né? Para fechar o jornal de hoje. E olha, quem vem de outros estados, né, aprecia a iguaria. Isso é muito importante também para que a economia também vá girando por aqui, né? Experimentar sabores marca a nossa vida. Sim, memórias afetivas. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Super Live Canção Nova. Às 9 tem Buscai as Coisas do Alto com o Padre Léo. E às 10 assista ao programa Revolução Jesus. Uma boa noite para você. Boa noite e paz para você.